Na véspera de Natal, a Ucrânia enviou uma mensagem que ecoou mais forte do que qualquer explosão. Nos últimos 3 anos, oficiais russos receberam ordens para cometer atos indescritíveis contra prisioneiros ucranianos. Torturas brutais, choques elétricos e simulações de execuções se tornaram rotina. Eles acreditavam que na sombra poderiam fazer o que quisessem e retornar seguros a Moscou. Mas ontem, tudo mudou. Uma operação ousada atingiu um grupo de criminosos na própria capital russa. 2 deles foram assassinados na calada da noite, numa ação que chocou até os mais cínicos. E o que mais impacta é que essa violência não aconteceu por acaso. Foi um aviso claro: ninguém está fora do alcance da justiça, nem mesmo dentro do território inimigo. Um ataque que aconteceu em um parque, exatamente 24 horas após a presença militar russa ser instalada ali. Como uma sombra que se revela, essa ação mostrou que o controle de Putin está caindo. O sistema de punições e esconderijos da Rússia está desmoronando diante de nossos olhos. Os comandantes russos que há pouco tempo se achavam invulneráveis, agora veem suas fronteiras mais abertas do que nunca. Como uma corda que aperta, a pressão aumenta a cada dia. Mas o que dizer das atrocidades que aconteceram no fronte? Investigações mostram que nos últimos 3 anos, os crimes de guerra russos se acumulam. Tortura, choques elétricos, severas agressões, execuções simuladas. Tudo para intimidar, para destruir vidas civis e prisioneiros de guerra. Estima-se que milhares de ucranianos estão presos em bases secretas, onde o abuso se tornou rotina. Algo normalizado pelo regime. Estados Unidos e outros países condenam veementemente esses abusos, afirmando que violam as convenções de Geneva. Mas a verdade é que a organização por trás dessas ações é tão extensa que reflete uma política direta do Kremlin. Não há excesso de denúncias, é uma rotina organizada contra a humanidade. Essas ações não são incidentais, elas representam uma estratégia clara do sistema de Putin, que age com total impunidade. E o mais chocante? Putin mesmo ordena essas operações. Zelensky, com sua promessa de fazer justiça, mostra que a batalha vai além das armas. Recentemente um general russo foi morto em Moscou, e agora, não são só soldados comuns que estão sendo atingidos, mas também os próprios responsáveis por esses crimes. Uma operação que revela uma verdade incômoda: os criminosos de guerra russos estão cada vez mais expostos, e o Kremlin cada vez mais acuado. Essa guerra de omissões e mentiras revela que enquanto a narrativa oficial do Kremlin afirma forte mobilização e apoio popular, a realidade é bem diferente. Propagandas e números não fecham, e até os próprios propagandistas começam a questionar os dados divulgados. Onde estão os milhões de russos que deveriam estar lutando? Para onde foram os milhões de homens que deveriam estar no fronte? As respostas assustam. Muitos estão enterrados em valas comuns, vítimas das próprias mentiras de Putin. Enquanto isso, na Ucrânia, a situação dos pequenos também piora. Crianças estudam escondidas em porões escuros, sem infraestrutura adequada, ameaçadas por uma guerra que parece não ter fim. Todo esse caos reforça um ponto: o mundo precisa ver a verdade. Doações, campanhas e a luta por justiça continuam. Cada ação, cada denúncia, é uma fagulha contra a opressão e o silêncio que tenta esconder tão brutal realidade. A guerra não é só de armas, mas de verdades que devem ser expostas. Enquanto o Kremlin tenta calar e esconder, a resistência se fortalece na coragem de quem não aceita mais a impunidade. E essa luta, cheia de riscos e reviravoltas, ainda vai revelar muitos segredos. Porque no final, a verdade sempre encontra seu caminho. Na metade de 2025, a autoridade de justiça na Rússia alcançou uma novidade assustadora. Desde o início do ano, mais de 468 pessoas foram condenadas por traição e espionagem, uma cifra recorde na história recente do país. E o mais impressionante, quase todos receberam sentenças de culpa. Apenas uma única pessoa foi absolvida, em 1999. Isso nos obriga a refletir: será que o sistema realmente funciona? Ou será que os inocentes estão sendo puxados para dentro? Mais uma vez, a verdade revela uma dinâmica inquietante. As propagandas oficiais falam sobre a força e a suposta invasão de fronteiras russas, mas a realidade é outra. Uma das maiores figuras de propaganda do país recentemente comentou como muitos generais russos estão se movendo secretamente, tanto em Moscou quanto nas suas bases ocultas. Eles criaram uma terceira liderança militar em menos de um ano. Como é possível? Enquanto isso, o dinheiro desaparece. Os generais vivem na penúria, sem fundos ou taxas. E para esconder sua vulnerabilidade, protegendo os oficiais, criaram operações especiais que, paradoxalmente, os colocam em maior perigo. Mas dizem que alguém vazou detalhes sobre onde um desses generais reside, o que ele dirige e como é sua rotina diária. Será que esse vazamento vai passar impune?
A resposta é alarmante: quase nada acontecerá. O sistema russo, controlado por Putin, é automático, ele se devora de dentro para fora. E a denúncia mais assustadora? Pela primeira vez, alguém que combateu na guerra contra a Ucrânia foi acusado de traição. O jovem de 26 anos, Anton Kurutuva, agora enfrenta julgamento por suposta traição. Desde a juventude, ele foi leal a Putin, participante de atividades pró-governo, marchando na invocada tropa em praça pública. Em 2022 foi para o fronte de batalha, servindo numa brigada de tanques e até recebendo uma condecoração por seu serviço consciente. Mas, de repente, todos os registros desse prêmio desapareceram do site oficial do governo. Por que tudo isso acontece? Como um país tão forte pode estar ao mesmo tempo tão frágil? E a pergunta mais chocante: quantos mais seguirão o mesmo caminho de traição ou de ser presos por suspeitas infundadas? A história dessas acusações é uma prova clara. A própria estrutura do regime está se autodestruindo. Os vazamentos de informações, as operações clandestinas, a crise de confiança, tudo aponta para uma verdade perturbadora. Como pagar pelos pecados de um sistema que se revela uma armadilha mortal para seus próprios filhos? Ficou claro que em um sistema assim, ninguém está seguro realmente. Até quando essa espiral de mentiras e traições continuará ocultando a verdade? E que preço essa asfixia irá cobrar de todos nós? No início deste século, um jovem foi criado no sistema, participando de projetos pró-Putin e marchando na frente da Praça Vermelha. Em 2022, ele foi enviado para o fronte de batalha. Lá, serviu numa brigada de tanques, até receber uma condecoração por serviço consciente. Mas, de repente, tudo mudou. Essa homenagem desapareceu do site oficial do governo, como se jamais tivesse existido. Você consegue imaginar? Uma medalha quase desaparecendo como um sonho ruim. Na Rússia, números surpreendentes vêm aparecendo. Segundo ativistas de direitos humanos, desde o início de 2025, pelo menos 468 pessoas foram condenadas por traição e espionagem. É um recorde da era moderna, quase um por mês. E o mais chocante? Todos esses casos terminaram com condenações. Uma única absolvição, em 1999. Isso indica duas coisas: ou os promotores russos são mestres em condenar, ou o sistema inteiro é uma armadilha fora de controle, enviando inocentes direto ao Gulag. Mas por que essa escalada de acusações? Porque cada vez mais russos começam a questionar a própria guerra de Putin e os dados que o Kremlin fornece. Você já se perguntou, por que as cifras não fecham? A cada fim de ano, o Kremlin anuncia uma mobilização recorde. Dizem que dezenas de milhares se voluntariam. Em 2023, afirmaram que 400 mil a 500 mil russos assinaram contratos e que cerca de 700 mil estão lutando na linha de frente. Mas as contas não batem. Como podem esses números se somar? Se somar os mortos, feridos e soldados, a soma simplesmente não fecha. O que está acontecendo? Até os próprios propagandistas russos começam a questionar esses números. Ouça uma dessas análises. Falam que temos cerca de 700 mil em zonas de conflito. Mas os dados oficiais dizem algo diferente. No começo do conflito, havia 400 mil soldados. Será que isso inclui a região de Donetsk? Ou não? Se considerarmos que eles estão lá, a conta já fica difícil. Além disso, a mobilização de 300 mil soldados sob contrato, mais outros 60 mil em 2023 e mais 411 mil em 2024 completam um total de 2,2 milhões de soldados mobilizados. Então, onde estão esses outros milhões desaparecidos? Talvez estejam enterrados nas trincheiras, ou escondidos nas almas dessas operações clandestinas. E sabe o que é mais assustador? Essa confusão toda reflete uma verdade: o sistema de guerra de Putin está se desmontando. A própria narrativa ucraniana não consegue se sustentar. Cada caso de traição, cada condenação, revela uma crise profunda na confiança popular. E a questão que não sai da cabeça de quem acompanha essa história é: quantos mais terão que pagar o preço por uma mentira que se revela cada dia mais vulnerável? No coração desse caos, pessoas comuns enfrentam o medo ao som de sirenes, o cheiro de fumaça e a sensação de impotência. Uma guerra que deixou crianças estudando em porões escuros, em ambientes que não são feitos para estudantes, apenas para proteger vidas frágeis do caos lá fora. Mas a esperança persiste, uma esperança que nos impulsiona a permanecer atentos, a revelar a verdade e a lutar por justiça. Porque no final só a verdade poderá libertar esse povo aprisionado pelas mentiras de um sistema que já não consegue esconder seus segredos mais sombrios. Recentemente, uma análise revelou uma questão preocupante: para onde foram aproximadamente 1,5 milhão de homens russos? Estima-se que inicialmente o número de soldados na operação fosse de cerca de 400 mil,
A mobilização de 300 mil reforçou esse contingente. Em 2022, muitos assinaram contratos de serviço, resultando em cerca de 60 mil soldados. Em 2023, esse número subiu para aproximadamente 411 mil contratos firmados, chegando a um total de 2,2 milhões de militares ativos ou em preparação. Mas o que aconteceu com o restante? Onde estão esses milhões de homens que desapareceram dos registros oficiais? A resposta perturbadora sugere que eles podem estar enterrados em valas comuns, onde o próprio Kremlin continua a cavar. Uma questão urgente paira no ar. Esses homens foram completamente apagados do sistema? Como uma sombra que escapa pelo limite da compreensão, essa dúvida assombra quem acompanha essa crise. Será que esses desaparecidos estão escondidos sob camadas de silêncio, ou talvez em algum lugar mais sombrio? A esperança é que cada vez mais pessoas percebam a verdade escondida por trás das mentiras fabricadas. Essa situação se reflete também nas cenas de guerra na Ucrânia. Crianças agora estudam em subterrâneos, escondidas nos porões. Imersa na escuridão, a esperança de proteção se embebeda de medo. Sem infraestrutura adequada, essas crianças vivem debaixo de um teto de concreto, sem acesso preciso ao ensino, sem proteção contra o ataque constante. Os túneis e porões tornaram-se escolas de sobrevivência, onde o som de bombas ecoa ao longe, e o cheiro de fumaça invade seus sentidos. Uma forma desesperada de garantir que elas não percam a esperança na educação. Em meio a essa brutalidade, uma iniciativa surge. Neste Tankjivin, uma campanha foi lançada para ajudar a proteger esses pequenos. O objetivo é criar ambientes de aprendizagem mais seguros, com abrigos modernos, geradores de energia e recursos essenciais para manter as aulas. Cada doação, feita através de link ou QR Code, será destinada a oferecer conforto e segurança às crianças ucranianas. Essa ação é apoiada por uma organização de arrecadação oficial, criada especialmente neste período de conflito. Com esperança e união, buscamos garantir que o futuro dessas crianças não seja escrito na sombra da guerra. Na continuação dessas histórias angustiantes, surge uma esperança que ilumina os corações. Imagine praças destruídas com edifícios que parecem estar de cabeça para baixo, e crianças escondidas em porões, tentando aprender enquanto o mundo lá fora ruge de dor. Cada lágrima, cada suspiro. Tudo por um futuro que ainda pode ser salvo. Será que conseguimos fazer a diferença? E qual será o preço de ignorar tudo isso? Queremos que você veja o que está acontecendo, e como pode ajudar a mudar o destino dessas vidas. Recentemente, uma organização foi criada com um objetivo simples, mas poderoso: ajudar jovens a estudarem em ambientes mais seguros. Não basta somente sobreviver ao caos das bombas, é preciso aprender, sonhar, prosperar. Para isso, estão construindo abrigos modernos, com geradores de energia e toda a infraestrutura necessária. Cada detalhe foi pensado para que o medo não roube também o futuro dessas crianças. Você consegue imaginar a esperança que isso representa? E sabe o que é mais impressionante? Essa iniciativa tem um parceiro oficial nos Estados Unidos, registrado como uma organização sem fins lucrativos. Cada centavo arrecadado aqui será destinado a tornar esses sonhos possíveis. E o melhor, qualquer valor conta. $1, 10, 100 mil, são pequenas gotas que juntas, formam um mar de mudanças reais. Basta acessar o link na descrição ou escanear o QR Code na sua tela. Depois, escolha o valor, deixe uma mensagem, e pronto. Sua ajuda chega direto onde é mais necessário. Não precisa ser rico para fazer a diferença. Pode doar o quanto puder, e se não puder, não tem problema. Sua mensagem de apoio já é suficiente. Compartilhe sua preocupação nas redes sociais. Uma frase, 2 ou 3 linhas podem alcançar mais pessoas do que você imagina. Afinal, a esperança nasce dessas ações simples, mas sinceras. Vamos juntos mostrar que o mundo se importa. Cada gesto, cada compartilhamento, cada doação, tudo importa. E ao fazer isso, você ajuda a construir um amanhã mais seguro e digno para quem mais precisa. E lembre-se, a esperança vive onde há vontade de fazer a diferença. Na noite de Natal, a Ucrânia enviou uma mensagem aos empreendedores da guerra que ecoou mais alto do que qualquer explosão. Por 3 anos, oficiais russos foram ordenados a cometer atos indescritíveis contra prisioneiros ucranianos, torturas, choques elétricos e execuções simuladas. Eles pensavam que ao ocultarem seus atos nas sombras e retornarem a Moscou, estariam seguros. Mas na noite passada, descobriram o quanto estavam errados. Em uma operação de estudantes, 2 dos criminosos foram eliminados no coração da capital russa. E o que deixa Putin terrivelmente humilhado? Não é apenas que eles partiram, é o que deixaram para trás. Esse ataque ocorreu em um parque onde uma base russa havia sido construída apenas 24 horas antes.
A propaganda russa está completamente paralisada, e até seus maiores propagandistas admitem a verdade dolorosa. Os comandantes russos estão mais inseguros nas ruas de Moscou do que nas trincheiras da frente. Então, eis a justiça sendo servida. Você já imaginou o cheiro de fumaça ainda pairando no ar gelado, o som de sirenes ecoando pelas ruas nevadas de Moscou, enquanto a poeira dança no chão recém-abalado por uma explosão surpresa? Essa é no coração de uma narrativa sombria e perturbadora, a verdade sobre os crimes de guerra na Rússia começa a se revelar. O que está por trás dessas ações violentas? Por que o próprio Kremlin ordena atrocidades que violam todas as convenções internacionais? Desde torturas até execuções simuladas, as ações sistemáticas desafiam a moralidade humana. Essas atrocidades não são incidentais, são uma política declarada, uma ordem direta do Kremlin. Mas o que acontece quando esses atos bárbaros não ficam mais escondidos? Imagine a cena, uma operação bem planejada num parque da capital russa, onde poucas horas antes, soldados russos tinham construído uma presença militar quase invisível. Agora, o impacto é devastador. Uma explosão faz tremer o solo, enquanto corpos feridos lutam para sobreviver. 2 criminosos que participaram de crimes terríveis contra prisioneiros ucranianos, são assassinados numa retaliação brutal. A atmosfera fica carregada de tensões, o cheiro de fumaça ainda no ar, uma lembrança de que ninguém está seguro, e tudo indica que essas ações não são aleatórias. Existe um padrão, uma estratégia premeditada para criar medo e silêncio. Mas o que essa cadeia de eventos revela sobre o sistema de justiça e a própria Rússia? Os especialistas apontam para uma verdade alarmante. Os criminosos de guerra russos parecem estar acima da lei. Mesmo em Moscou, a sede do poder absoluto, há evidências de uma rede de corrupção e impunidade que protege os responsáveis. Assim como o atentado recente na capital, há uma sensação de que as autoridades estão cada vez mais expostas e vulneráveis. A que ponto a estrutura de poder vai ceder diante da pressão internacional? E quem pagará o preço por tanta brutalidade? A situação se torna ainda mais sombria quando olhamos para o longo braço da justiça. Recentemente, um jovem russo, defensor dos direitos humanos, foi condenado por traição ao lutar contra a invasão. Como explicar que, enquanto muitos russos começam a questionar a narrativa oficial, o sistema se volta contra os próprios compatriotas? Milhares de cidadãos enfrentam acusações por simplesmente questionar o discurso oficial. Em uma sociedade onde o medo ecoa em cada esquina, a linha entre o certo e o errado se esconde sob o manto da impunidade. Você consegue imaginar quantas vítimas estão escondidas nas sombras do Kremlin? Quantas vidas foram destruídas por uma máquina de guerra que parece não ter limites? Os números assustam. De 2025 até agora, dezenas de russos já foram condenados por traição e espionagem, muitos por desafiar o poder. E o mais chocante é que os próprios propagandistas do Kremlin admitem que essa estrutura está se desfazendo por dentro. Laços de lealdade estão se rompendo, apoiadores do sistema começam a duvidar. Quais serão as próximas vítimas dessa conspiração silenciosa? Você consegue perceber o quanto tudo isso está conectado? É uma batalha de verdades contra mentiras, de justiça contra impunidade. E em meio a toda essa escuridão, uma esperança surge. Apesar de tanta violência, há quem lute para revelar a verdade. Pessoas corajosas se levantam em meio ao caos, enfrentando perigos e ameaças diárias. Como essas ações de coragem podem transformar a narrativa de opressão? Será que as vozes silenciadas algum dia poderão ser ouvidas? A resposta pode estar na força que cada um de nós possui para lutar por justiça. Porque no fundo, essa batalha não é só deles, é nossa, de toda a humanidade. A violência sistemática e organizada na Rússia desafia todas as leis humanitárias. Suas ações que violam as convenções de Geneva revelam uma política de crueldade que vai além de incidentes isolados. Essas ações cruelmente orquestradas vêm diretamente do coração do Kremlin, onde ordens superiores transformam brutalidade em uma estratégia de controle. Mas até que ponto essa estrutura de impunidade pode resistir à pressão internacional? Será que o próprio sistema se autodestrói ao tentar manter sua máscara de poder? As evidências mostram que os criminosos de guerra parecem estar acima da lei. Mesmo em Moscou, símbolo do domínio absoluto, uma teia de corrupção e proteção se estende. Como uma organização tão poderosa consegue esconder seus segredos? A resposta está na manipulação, no silêncio imposto por quem controla o sistema. Contudo, o avanço das investigações e denúncias revela uma vulnerabilidade cada vez maior.
Recentemente um atentado na capital expôs a fragilidade desse império de mentiras, onde uma explosão deixou corpos caídos e um clima de medo domina. Essa ação não foi aleatória, foi uma mensagem clara de que o silêncio está sendo rompido. Uma operação cuidadosamente planejada, realizada em um parque, onde horas antes soldados russos tinham criado uma presença quase invisível, agora ecoa como um grito de resistência. Como uma bomba que explode na calma artificial do poder, ela revela a dura verdade. Ninguém está mais seguro em uma Rússia que tenta esconder seus crimes. Mas o que tudo isso significa para o sistema judicial do país? Os seus próprios agentes de segurança já admitem que, por trás de toda a fachada, há uma destruição interna. Em Moscou, um jovem russo que ousou defender os direitos humanos foi condenado por traição. Como explicar essa inversão? Como uma sociedade que questiona a narrativa oficial pode estar se voltando contra seus próprios cidadãos? Milhares enfrentam acusações por simplesmente desafiar o regime, vivendo na sombra do medo. Quantas vítimas silenciosas permanecem escondidas sob o olhar omisso do Kremlin? Quantas vidas foram destruídas por uma máquina de guerra sem limites? Os números assustam. Desde 2025, dezenas de russos foram condenados por traição e espionagem, muitos por questionar o poder central. E os próprios propagandistas admitem que o sistema começa a ruir por dentro. Laços de fidelidade se desfazem, apoiadores se tornam céticos. Quais serão os próximos crimes dessa conspiração invisível? Você consegue perceber o quanto tudo está interligado? Uma luta silenciosa por verdades e justiça está em andamento. Mesmo na escuridão, há esperança. Pessoas de coragem se levantam, enfrentando o risco de perda para revelar a verdade oculta. Como seus atos podem mudar o rumo dessa narrativa de opressão? Será que um dia as vozes silenciadas poderão finalmente ser ouvidas com força? A resposta está na força de cada um de nós para lutar por justiça. Afinal, essa batalha não pertence apenas a eles. É uma luta de toda a humanidade.